Olá, olá pessoal, estamos de volta com o nosso Observatore, né, o Observer, é bom nome, né? Eu gosto. O Observador era um jornal, gente, que circulava no Rio de Janeiro, na capital do Império, durante 50 anos, né, entre meados do século XIX até a virada do século XX, né? O Observador. E a gente está observando o que está acontecendo e agora, dando uma olhada aqui na nossa ministre, maravilhosa ministre da Administração Pública. Ela, gente, na verdade, ela é ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Seria o equivalente ao Doge do Elon Musk, né? Foi essa a proposta do Elon Musk, a criação do Doge, que é um gabinete ligado à Casa Branca, ligado diretamente ao presidente dos Estados Unidos, ao salão oval da Casa Branca, onde hoje está o Laranjão, para cortar gastos excessivos do governo. Só que, gente, o tiro meio que saiu pela culatra, porque está no Congresso uma PEC, né, muito diferente da PEC 32 do Bolsonaro, que estabelecia lá regras para diminuir salários, altos salários, diminuir o custo do funcionalismo público brasileiro. Porque hoje, gente, o Brasil carrega essa enorme conta que come 80% do PIB, né, brasileiro, pagando funcionário público. Prefeitura, governo estadual, governo federal. É uma máquina gigantesca com milhões de pessoas penduradas, né? Fora os auxílios que o governo dá, né? Desde o Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth Cardoso, primeira-dama, esposa do Fernando Henrique, que criou o Bolsa Família. Aliás, na época se chamava, não era Bolsa Família o nome, era outro nome, eu não me lembro agora, não era Bolsa Família, era outro nome. E ela criou esse auxílio, claro que antes havia outros auxílios, né? O governo sempre auxiliou gente de baixíssima renda, gente que, né, não tem nem o que comer. Sempre houve esse tipo de auxílio governamental. Só que de lá para cá, desses 30 anos para cá, 1994 para cá, a coisa vem aumentando exponencialmente até chegar na pandemia do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, que ele aumentou substancialmente aquele auxílio, o Bolsa Família, e aumentou substancialmente o auxílio emergencial, que era de R$600, foi para R$1.200, e tem gente que continua recebendo. O auxílio emergencial não foi retirado, não foi removido. Tem gente que continua recebendo, né? E essa senhora aí, gente, é a Esther Devec, ou Dewek, não sei, né? Como é que se pronuncia o nome dela. E ela está na mesa dela com uma proposta para mexer no funcionalismo público nacional. Proposta por incrível que pareça, do PSD de Dado, do Rio de Janeiro, do Kassab, né? Do deputado Pedro Paulo. Para fazer várias modificações, tá? Uma delas é a criação de um 14º salário, que seria uma bonificação de produtividade. Bonificação de produtividade. O cara já entra no funcionalismo público federal, especialmente, com um salário bom pra caramba, né? Estabilidade, várias mordomias, ticket de R$1.500 para cima, né? Ou até mais do que isso, né? E claro que tem muita gente que ganha pouco, mas no servidor público federal, não. O pessoal ganha bem, gente. O pessoal ganha muito bem. Existe uma elite, tá, dentro dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Tem uma elite. A elite está sempre no judiciário, sempre. Se você quer ter uma vida estabilizada, tranquila, faça direito, né? Não precisa ter OAB, não, para fazer concurso público no direito, para ser procurador e tal, não precisa ter OAB, não. Então você vai se dar bem na vida, porque você vai subir dentro dessa hierarquia estatal brasileira, federal especialmente, né? Estadual também, né? Procurador estadual também ganha muito bem, né? E você fica bonito, né? Você vira elite da parada hoje. No Brasil, eu diria que a aristocracia, a nobreza é o STF, né? E os altos cargos dentro do executivo e do legislativo, porque o deputado e senador vai e volta,
Mas o pessoal que está lá dentro não sai nunca, né? Também no Palácio do Planalto, no Alvorada, também não sai, fica lá, o pessoal fica lá. O presidente entra, o presidente sai, o pessoal está lá, aquela elite fica lá. E no judiciário também, né? Com 75 anos, o ministro da Suprema Corte é aposentado compulsoriamente, mas o funcionário ali embaixo continua todo mundo lá. Então, né? É muito benefício. E esse pessoal está querendo fazer, então, uma unificação da tabela salarial da União, estados e municípios, vai vendo o problema. Alteração na estabilidade, eu não sei que tipo de alteração eles fariam, eu não li direito, eu não li essa parte. E também outros tipos de contrato de trabalho. Já pensou? Será que o governo vai começar a contratar MEI, ou contratar CNPJ, ou contratar funcionário como MEI, talvez, como CLT? É proposta, tá? E acabar com alguns benefícios. Eu não acredito, tá? O Bolsonaro meteu a PEC 32, que é proposta de emenda à Constituição, né? De acordo com essa proposta, os dois estão mais alinhados com o governo do Lula agora do que com essa proposta lá do Bolsonaro, que acabou não vingando, né? O que, de repente, o que vai acontecer é que, é claro, todo funcionário público quer um 14º salário. E eles vão pressionar, porque a gente sabe que deputado e senador coloca família para dentro, coloca amante, esposa, filho, neto, né? Coloca todo mundo para dentro do Estado, então todo mundo quer aumento, né? Cara, o Brasil realmente virou uma bagunça, né? Só que não tem dinheiro. O problema é esse. E quanto mais você aperta para tirar dinheiro para bancar servidor público, bancar a máquina pública brasileira, menos o cidadão comum está disposto a pagar esse imposto. E o pessoal vai fazendo agorismo. O pessoal parte para a clandestinidade. A gente já está vendo isso acontecer em grandes cidades. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, essas cidades muito grandes, com 5 milhões de habitantes para cima. O pessoal, bicho, você vai para certos lugares, é TV a gato, gás é roubado, gato de gás, gato de luz, gato de televisão, gato de água. Pessoal, eles estão fazendo agorismo. Eu não vou pagar esse monte de imposto, eu vou fazer gato de tudo na minha casa, que se dane. E quem paga é o pessoal que está ali no meio, na classe média. É quem se ferra. Então, enquanto isso, quem é funcionário público federal, as coisas andaram mudando um pouquinho de uns anos para cá. Tanto que durante a pandemia, a gente se lembra daquela reunião no tribunal em Belo Horizonte, vocês lembram de uma reunião que estava sendo feita pelo Zoom com desembargadores e promotores em Belo Horizonte, e um cara reclamando que não conseguia viver com aquela miséria de 25 mil por mês? Falou para os colegas, pô, como é que eu vou viver com essa mixaria? 25 mil por mês? Cara, pô, já cortei um monte de coisa, não estou aguentando mais, 25 mil. O cara estava reclamando que era uma mixaria. Como é que ele ia viver com essa mixaria? E tá aí, o que disse a nossa excelentíssima ministre, tá aí, ó. Custa caro, vai aumentar a despesa, porque não tem como reduzir salário de ninguém. Acho que a ideia do Pedro Paulo era dar um tempo para isso, para cortar salário. Não tem como. Uns 10 anos, pelo menos, porque tem gente que vai aposentando, né? Se botar obrigações para estados e municípios que gerem impacto fiscal, vai bater aqui para a gente ajudar a bancar. Porque estado e município pobre, gente, não tem como fazer isso, essa mudança. Nosso objetivo não é acabar com a estabilidade, mas sim tornar o Estado mais eficiente. É impossível, né? Se você não pode mandar um funcionário tartaruga, vagabundo ou incompetente embora, o Estado nunca será eficiente. Por regra, Estado nenhum é eficiente, né? Porque ele tem uma hierarquia estatal que não é garantida pela competitividade, não é garantida essa eficiência, ela não é garantida pela concorrência, porque o Estado pode fazer o que quiser. Se der errado, que se dane, o dinheiro não é meu, né? A gente pode dar um exemplo simples assim, falando de automóvel usado pela prefeitura. Você acha que o motorista do automóvel da prefeitura está preocupado se vai bater, se vai cair em buraco? Que se dane se ele vai correr muito, frear muito para acabar com a gasolina ou com o freio do carro. Não é ele que paga.
Né? O prefeito também que paga, se der defeito, entrega lá para a oficina e pega outro de reserva. Que se dane. Então é isso, essa é a eficiência estatal. Não existe Estado eficiente. Em lugar nenhum do mundo existe Estado eficiente. O Estado por si só, como ele é único, só existe um Estado. O Brasil tem um Estado. Se tivesse dois, dividir o Brasil no meio, divide em 3 partes o Brasil: Norte, Nordeste, Centro, Sudeste e Sul. E vamos ver quem é que vai ficar mais desenvolvido. Vamos ver. Hein? 3 estados diferentes. Aí eu queria ver como é que ia ser. Mas ela está dizendo que não tem grana para pagar, tá? Aí nessa matéria aqui que está no Poder 360, que eu estou lendo os dois, o Poder 360 que está aqui e Gazeta do Povo que está aqui, ó. Tá aqui. Ela deu essa entrevista ontem falando que não tem como. Vai provocar um rombo nas contas, não tem dinheiro para pagar. E eu já vi analistas dizendo que até 2027, a continuar do jeito que está, o Brasil vai quebrar. Haverá um crash. Já aconteceu outras vezes, né? A gente já viu. Só que o governo está gastando dinheiro das reservas para manter a inflação, manter o dólar, mas uma hora vai dar problema, tá? Aí ela está dizendo aqui que essa proposta da 14ª folha, que seria uma folha para dar bônus e abono para quem for bom na produtividade, isso não resolve, gente. Isso não resolve. Não pode ser uma obrigação. Essa é a típica coisa que os estados e municípios vão pedir dinheiro para a gente. Não temos dinheiro nem para o nosso, nem para o 13º deles, porque esse pessoal já recebe. Tem alguns lugares que tem 14º salário, 15º também, tá? Não tenho condições de pagar uma 14ª folha. Falou a ministra Esther Dweck, deu entrevista ontem para a Folha de São Paulo, falando que, para ela, muitas propostas na Câmara, em tese, são boas, mas não são fáceis de executar. A solução não é tão simples, rápida e barata. Se botar obrigações para estados e municípios que gerem impacto fiscal, eles batem na nossa porta e vão pedir dinheiro ao governo federal. Lembrando que esse dinheiro é nosso. É só dinheiro de imposto. O governo não gera renda nenhuma. O governo não gera renda nenhuma. A renda do governo é imposto, tarifa, taxa, né? É isso aí, gente. A gente está muito mais ferrado do que podíamos imaginar. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.